A verdade é fogo, é para quem não tem rabo de palha. Bem-vindos ao canal Divinistas em Aprendizado, eu sou Robério. Vamos viver um Deus, uma verdade, uma doutrina. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho Eterno. Apocalipse capítulo 14, versículos de 1 a 6. Se você apoia o nosso trabalho de divulgação da doutrina de Deus ou divinista, inscreva-se neste canal, ative o sininho para receber notificações de todos os vídeos que serão postados no canal, deixe o seu like, ajude a divulgar a doutrina de Deus compartilhando os vídeos em suas redes sociais, convidando seus amigos a se inscrever no canal. Compenetre-se da importância das orações em conjunto. Orar para os outros no meio dos outros faz merecer maravilhas. Procure um grupo divinista em sua cidade e participem. Vamos apresentar mais um condensado doutrinário deixado por ele, Oswaldo Polidoro, reencarnação de Allan Kardec, o anjo ou mensageiro poderoso do Apocalipse. Como não poderia deixar de ser, são verdades divinas expostas e entregue a nós, os teus filhos. Duvide de tudo que você vai ver e ouvir aqui neste canal, mas após a dúvida, pesquise em fontes isentas. E após essa pesquisa, com o coração limpo e o cérebro puro, olhe no espelho da lógica e verás quem está com a verdade. A natureza sempre foi produtora de cataclismos, mas isso porque essa advertência da Bíblia é esquecida por nós, os filhos de Deus. Para um povo porco, um mundo porco. Para um povo santo, um mundo santo. Aí está a resposta para tudo. Sem contar nos erros e as corrupções doutrinárias levantadas contra a doutrina de Deus, entregue e exposta por Jesus, o Verbo construtor e Cristo planetário naquela época. Porque hoje o nosso diretor planetário é João o Evangelista. Como está escrito no Apocalipse, uma criança vos guiará. Então, as verdades que Deus entregue aos nossos teus filhos são de acordo com o conhecimento e assimilação dos habitantes. Para cada ciclo e era há um ensinamento diferente, porque novos aprendizados significa novas responsabilidades. Vamos aprender com Deus, vamos à leitura do boletim. Oração ao princípio sagrado. Sagrado princípio do universo, divina causa de todos os efeitos. Infinitos são os vossos poderes, integral a vossa ciência. Dai-me o poder de refletir a vossa divina vontade. Concedei-me, Pai divino, a delegação de ter poder sobre os espíritos malévolos. Envolvei-me ao poder infinito em vossas graças e virtudes, para que minha vontade seja um reflexo de vossa divina justiça. Fazei de mim, Senhor absoluto, um veículo de vosso infinito amor para aqueles que o merecerem. Graças ao Senhor Sagrado Princípio. Gratidão, Pai Divino, gratidão, Senhor Sagrado Princípio, por mais essa oportunidade de trabalho. Gratidão a toda a corte celeste, abaixo do Senhor Jesus, João Evangelista, nosso diretor planetário, Sócrates, Mãe Maria, Gandhi e outros, as 3 legiões que comandam os trabalhos socorristas, a legião médica do nosso chefiado pelo nosso querido irmão Bezerra de Menezes, com os nossos irmãos médicos, Dr. Fritz Rebini, entre outros, as legiões chefiadas por Nero, que mantém a disciplina e a ordem no planeta. São as legiões de soldados, pretos velhos, índios, hindus, baianos, caboclos, marinheiros, os guardiões, os ciganos, as floristas e as crianças, e as legiões chefiadas por nossa querida irmã Maria Madalena, que socorre nos lugares de pranto e ranger dos dentes, encaminhando os irmãos que já fazem por merecer das residências dos lares, onde a justiça divina determinar, ali está um trabalhador de Deus trabalhando, sem tempo e nem hora marcada. Porque a natureza sempre foi produtora de cataclismos, portadora de sofrimentos e morticínios, e por parte dos seres humanos, jamais o irmanismo funcionou segundo o desígnio divino, ou como Deus ordena através dos 10 mandamentos. Do Velho Testamento comporta isto: quando fordes mansos e humildes,
increparei os insetos daninhos e retirei da terra o espírito imundo. E para que os seus filhos viessem a ser mansos e humildes e livres de cataclismo punitivo da natureza, e chegasse a haver o irmanismo entre irmãos, entre os filhos de Deus, lotados no planeta, encarnados e desencarnados. Deus enviou a seguinte puríssima doutrina, edificada sobre a lei de Deus a ser vivida e as graças do santo mediunismo a ser santamente cultivado, por ser o fornecedor dos mais sublimes e incontáveis ensinamentos. Primeiro, Moisés entregou a lei de Deus e o primeiro Pentecostes, ou batismo de dons da história, como devem ler no livro de Números capítulo 11. Os filhos de Deus deveriam se guiar pela lei suprema e a consoladora revelação, para evitar desvios comprometedores, comércio de engodos, ou simulações, ou fingimentos, etc. Segundo, infelizmente para a humanidade, e como sempre aconteceu, depois dos ensinos das graças vindos de Deus, foram os rabinos ou padres, ou religiosos profissionais, adulterando tudo, impondo a aparência de culto verdadeiro, etc. Terceiro, e Deus, como todos devem ler no Velho Testamento, através de profetas ou médiuns, e anjos ou espíritos mensageiros, prometeu a vinda do verbo exemplar ou Messias, e o novo Pentecostes, ou derrama de dons para toda a carne, aquilo que o livro dos Atos dos Apóstolos registra perfeitamente. Estudem bem os textos, porque antes de findar o segundo milênio, terríveis abalos farão lembrá-los e vivê-los. O supremo documento, o código moral de conduta para mundos e humanidades. Primeiro, eu sou o Senhor teu Deus, não há outro Deus. Segundo, não farás imagens quaisquer para as adorar. Terceiro, não pronunciarás em vão o nome de Deus. Quarto, terás um dia na semana para descanso e recolhimento. Quinto, honrarás pai e mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não cometerás adultério. Oitavo, não furtarás. Nono, não darás falso testemunho. Décimo, não desejarás o que é do teu próximo. O verbo afirma a soberania da lei. Vai e vive a lei. Da lei nada passará sem que tudo se cumpra. Pecar contra o mínimo mandamento é como pecar contra toda a lei. Meu pai, minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a lei e a praticam. Como forem vossas obras, assim mesmo recebereis. Apartai-vos de mim, vós que obrais a iniquidade. Não sairás dali até pagar o último cetil. Como Jesus tratou os padres, ai de vós, sacerdotes, escribas e fariseus hipócritas, que vos postais nas portas do templo da verdade. Não entrais e não permitis a entrada aos que poderiam fazê-lo. Ai de vós, sacerdotes e fariseus hipócritas, pois as mulheres de má vida e os afeminados estão na vossa frente a caminho do céu. Ai de vós que perseguistes e matastes os profetas, pois mais um matareis, e por todos esses crimes respondereis. Aprendam agora, mas com Deus e através da Bíblia, o que são graças mediúnicas ou dons do Espírito Santo, e para o que servem. Resumo dos dons do Espírito Santo, pois nunca foi terça parte de Deus, nem espírito comunicante, nem cima dos bons espíritos, mas sim carismas ou mediunidades, por onde anjos ou espíritos mensageiros produzem maravilhas. Cronograma de implantação da doutrina divinista ou de Deus. Como veremos a seguir, ao encadeamento perfeito entre as promessas do Velho Testamento, que se cumprem no Novo Testamento através de João Batista e Jesus. Primeiro tempo, Moisés, o grande médico todo revelacionismo, deseja que a revelação tenha caráter generalizado, e assim desejou. Quem dera que o Senhor desse o seu Espírito Santo e que toda a carne profetizasse. Números 11, 29. Segundo tempo, Deus promete a generalização da revelação para dias futuros.
Derramarei o meu Espírito Santo sobre a tua semente e a minha bênção sobre a tua descendência. Isaías 44, 3. Derramarei o meu Espírito Santo sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Joel 2, 28. Terceiro tempo. João Batista e Jesus, durante a encarnação, prepara o ambiente humano para que possa haver o cumprimento da promessa do Pai. Observem bem que promessas fizeram, que fenômenos mediúnicos produziram. Tudo conforme as promessas do Velho Testamento. Deus não é de mortos, mas de vivos, porque aqueles que forem dignos da ressurreição serão como os anjos do céu. Mateus capítulo 22, 30. E esses sinais seguirão os que crerem: expulsarão os demônios, falarão novas línguas, manusearão serpentes, bebendo portagem mortífera não lhes fará mal. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, 17. Quarto tempo. Depois de tudo preparar, durante a encarnação, Jesus é perseguido, insultado, preso, manietado, cuspido e esbofeteado, surrado com as arrogues de pontas de chumbo e crucificado. Foi o único, dentre os grandes mestres e iniciadores, que voltou como espírito para epilogar a tarefa messiânica. Observe o que aconteceu: para a generalização do Consolador, a comunicabilidade dos anjos, espíritos ou almas, a realidade viva da doutrina do caminho, ficar no mundo. Porque para vós é a promessa, e para um quanto estiverem longe, quanto o Senhor a si quiser chamar. Atos capítulo 2. Porque a um pelo Espírito Santo é dada a palavra de sabedoria, a outro de ciência, a outro a fé, a outro o dom de curar, a outra a produção de maravilhas, a outra a profecia, a outro discernimento dos espíritos, a outras línguas diversas e a outras interpretações. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 12. Caríssimos, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos já foram os falsos profetas que se levantaram no mundo. Primeira Epístola de João, capítulo 4. Testificando também com Deus, meus irmãos, testificando também Deus com eles, por sinais, milagres, várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuído por sua vontade. Hebreus 2, 4. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje se chamava então vidente. 1 Samuel 9:9, tradução João Ferreira de Almeida. Aquele que pecar contra o Filho do Homem será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo será réu da justiça divina. Jesus em Lucas 12:10. É Jesus algum ignorante por condenar os traidores das graças mediúnicas, carismas intermediários ou dons do Espírito Santo, os veiculadores da comunicabilidade dos anjos ou espíritos mensageiros? E aprendam com o livro dos Atos dos Apóstolos sobre os mesmos traidores das graças mediúnicas, instrutivas e consoladoras. Duros de cerviz, incircuncisos de coração e ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, também vós sois como vossos pais. O livro dos Atos, capítulo 7. E como Deus enviou a lei por seus anjos ou mensageiros, eis como o mesmo livro dos Atos, capítulo 7, ensina perfeitamente. Vós que recebestes a lei por disposição dos anjos e não a aguardastes. E para a maior desgraça dos filhos de Deus, lotado no planeta, encarnados e desencarnados, no ano de 313, surgiu em Roma a besta corruptora, de quem derivou o falso profeta. Esses dois imundos cleros tiraram do lugar a lei de Deus e as graças mediúnicas, colocando no seu lugar
toda sorte de artimanhas idólatras, de hipocritismo formalistas, ensinando os filhos de Deus a coar mosquitos e engolir camelos. Estudem o capítulo 13 do Apocalipse, para saber como surgiram as traições contra a lei de Deus e as graças mediúnicas, a luz do mundo e o sal da terra, porque sem os dons de Deus não há profetas, videntes ou médiuns. A besta corruptora é a Igreja Católica Apostólica Romana, a besta 666. E o falso profeta é o protestantismo, que de Bíblia nas mãos blasfemas contra os dons do Espírito Santo. E com as traições da besta e do falso profeta, como poderia florir na humanidade a divina civilização fraternista e universal, aquela tão bem apontada por Deus no capítulo 11 do profeta vidente ou médium Isaías? Mas quantos filhos de Deus sabem o que Deus anunciou e anuncia no capítulo 11 do profeta vidente ou médium Isaías? E quantas desgraças trariam para a humanidade as traições da besta e do falso profeta, previsto no Apocalipse capítulo 13? Aprendam com Jesus e o Apocalipse as desgraças que virão. Estudem Mateus capítulo 24 e 25, estudem o Apocalipse capítulos 17, 18 e 19. E aprendam mais as seguintes verdades bíblicas e proféticas. Jesus avisou: tenho muito para vos dizer ainda, porém vós não podeis suportá-lo agora. O cântico novo, o evangelho eterno, Deus só promete no Apocalipse, capítulo 14, versículos de 1 a 6. Porque antes de findar o segundo milênio, Deus mandaria restaurar o que entregou por Moisés e Jesus, e também enviaria o cântico novo, o evangelho eterno, o divino monismo, a ciência da unidade divina. Eis o supremo extrato do evangelho eterno, extraído do livro Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas. Princípio ou Deus, essência divina onipresente, onisciente, onipotente, que tudo origina, sustenta e destina, e cujo destino é a reintegração total, o espírito e a matéria, os mundos e as humanidades, e as leis relativas retornarão à unidade essencial, ou espírito e verdade. Se deixasse de emanar, manifestar ou criar, nada haveria sem ser ele, princípio onipresente. Como o princípio é integral, não crescendo e nem diminuindo, tudo gira em torno de ser manifestador e manifestação, tudo manifestando e tudo reintegrando. Eis o divino monismo. Espírito Filho, as centelhas emanadas, não criadas, contemplam as virtudes divinas em potencial, devendo desabrochá-las nos seios dos mundos, das encarnações e desencarnações, até retornarem ao seio divino, como unas, o Espírito e verdade. Ninguém será eternamente filho de Deus, tudo voltará a ser Deus em Deus. Essa sabedoria foi ensinada por Hermes, Krishna e Pitágoras. Jesus viveu o personagem inconfundível de verbo exemplar, de tudo que deriva do um essencial, e aí ele retorna como uno total. O túmulo vazio é mais do que a manjedoura, entendam bem. Carro da alma ou perispírito. Ele se forma para o Espírito Filho ter meios de agir no cosmos ou matéria. Com a autodivinização do Espírito, ao atingir a união divina ou reintegração, fim da tarefa do perispírito. Lentíssima é a autodivinização, isto é, o desabrochamento das latentes virtudes divinas. Tudo vai aumentando em luz e glória, até vem nascer divindade total, união total, isto é, perdendo em relatividade para ganhar em divindade. Matéria ou cosmo. A matéria é essência divina, luz divina, energia, éter, substância, gás, vapor, líquido, sólido. Em qualquer nível de apresentação, é ferramenta do Espírito Filho de Deus. É muito infeliz quem não procura entender isso. Evangelho eterno é divinismo, de Deus, com Deus e rumo a Deus, não segundo relativos emissários seus.
como até agora tem sido. Estudem a oração dos divinistas e não ouvidem que a apocalíptica vara de ferro fará respeitar as verdades bíblicas e proféticas. Oração dos divinistas. Peço-te a graça, Deus, de jamais propositalmente vir a ser pecador contra os 10 mandamentos. Peço-te a graça, o sagrado princípio, de nunca propositalmente vir a blasfemar contra os dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades. Peço-te a graça, ó divina causa originária, de jamais nas minhas obras negar os divinos exemplos de Jesus. Peço-te a graça, Pai divino, de jamais negligenciar perante as divinas promessas contidas nos capítulos 14, 19, 21 e 22 do Apocalipse, o livro dos eventos por vindouros. Peço-te a graça, ó Deus, de jamais cuidar dos teus santos anjos, dos mensageiros de teus ensinos e os entregadores de tuas divinas bênçãos. Enfim, Senhor, peço-te a graça de nunca ser o traidor de mim mesmo, por negar tua existência, teu infinito poder e o sagrado destino que reservas a teus filhos. Assina o boletim Oswaldo Polidoro, Princípio Sagrado, em sua última encarnação nesse planeta. Agradecemos a todos que nos acompanham no canal, com as leituras dos boletins publicados mensalmente, com os livros do Pai publicados mensalmente, os vídeos do Pai. Que Deus abençoe e que Deus pague a todos. Até a próxima leitura do boletim. Fiquem nas bênçãos divinas. Graças a Deus.